Prontinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Faço votos que sim. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula de Sistema Financeiro Imobiliário. Hoje nós vamos aprender, né, como é que a gente olha, quais são os indicadores de rentabilidade, quais foram os FIs, que é o Fundo de Investimentos Imobiliários, mais rentáveis, quais foram os que tiveram mais investimentos, e como é que a gente faz uma análise, como é que é feita a análise de ponderação de riscos ou segurança. Para começar a nossa aula, nós vamos falar hoje sobre os indicadores de rentabilidade. Quais são esses indicadores de rentabilidade? São usados 3 indicadores de rentabilidade pelo mercado para acompanhar o desempenho das cotas de FII, que é o Fundo de Investimentos Imobiliários. Quais são esses indicadores? O primeiro indicador é a variação de preço. Mede a valorização ou desvalorização das cotas do fundo no mercado. A variação de preço de uma FII está relacionada à oscilação do valor de suas cotas no mercado secundário, que são as cotas na Bolsa de Valores. O que a gente viu nas outras aulas, só para recapitular, existe o mercado primário. O que é o mercado primário, pessoal? O mercado primário é quando as cotas são lançadas. As primeiras cotas lançadas do empreendimento ou do investimento, elas são chamadas de cota primária. Todas as outras transações de compra e venda são do mercado secundário. Depois, a primeira vez que o mercado primário é feito na Bolsa de Valores, na B3, no mercado secundário. Ótimo, então. Então, esse indicador, ele pode ser analisado de várias formas, a variação na Bolsa de Valores. A variação de preço, que é a variação de percentual da cota, mede a diferença entre o preço atual e o preço passado, que é diário, mensal, anual. E qual que é a fórmula usada para você saber a variação desse preço? É o preço atual, quanto que está custando, né, a cota no momento, menos o preço anterior, vezes 100, dividido pelo preço anterior. Aí aqui é uma continha matemática, né? Aí é o preço atual menos o preço anterior. Vamos pôr aqui só para a gente ilustrar, né? Valia 100, agora vale 110. A variação foi de 10%. Por quê? Porque é só a diferença de R$10? Não, porque você pegou 100, 110 menos 100, sobrou 10, vezes 100, dá quanto? Dá 1.000. 1.000 dividido por 100 dá 10. E aí, você chega à porcentagem de variação de preço. É assim que o cálculo é feito. É uma fórmula matemática, sempre. Também você pode, ou faz o cálculo base com aquela formulazinha, ou senão você também pode analisar pelos indicadores de rentabilidade através de gráficos de cotação. É o acompanhamento da evolução dos preços da cota ao longo do tempo. Esse gráfico, né? Eu gosto muito de gráficos porque fica mais elucidado, você consegue ver e acompanhar, porque nessa cotação de gráfico tem o longo do tempo
ajuda a identificar as tendências de altos e baixos, porque você vai ver lá, a cotação estava 100 anterior, né, usando aquele exemplo, estava valendo R$ 100, aí agora ela vale 110, mas com o gráfico, você consegue ver que antes dela valer 100, ela estava valendo 300. Ou seja, a variação, o indicador de rentabilidade dela é péssimo, apesar de ter tido um aumento de 100, agora ela é vendida a 110, ela teve um declínio muito alto. Antes, a variação dela, através do gráfico, você consegue acompanhar isso, o preço dela começou em 100, o mercado primário vendeu ela por 100. Ela chegou no ápice dela, foi 300. E aí teve uma queda. A variação de preço foi assim drástica, de 300 na próxima avaliação, na próxima cotação, ela terminou a cotação valendo R$ 100. Aí no outro dia, na Bolsa de Valores, ela estava valendo R$ 110. Ela teve um acréscimo, sim, mas a tendência é de baixa. Por quê? Porque ela teve uma oscilação muito grande. Ela não se manteve estável, nem manteve estável no mínimo, nem deu indícios que ia subir. Ela foi inconstante. Ela subiu de uma vez de 100 para 300 e caiu de uma vez de 300 para 100. De 100 a 110. Aí você viu que o crescimento dela foi mínimo. Saiu do preço de custo, porque inicialmente no mercado primário ela tinha custado 100. Esse é um exemplo de análise. Você consegue ver se teve constância, porque para você fazer um investimento, é melhor você ter constância. Vou dar o exemplo, né, que a gente está usando dessa cota aqui, que a gente estava olhando, que foi de 100 a 110. Era muito mais interessante, antes dela ir de 100 da cota primária para a cota secundária, para R$ 300 de uma vez, era melhor não ter crescido de 100 para 110, depois para 150, depois cair para 140, depois subir de novo para 160, 200. Ela tem uma variação pouca, porque ela mostra estabilidade. E estabilidade para o investidor é um ponto muito interessante, porque a rentabilidade dela pode até ser inicialmente menor, mas ela é a longo prazo mais rentável do que, por exemplo, uma cota que tem oscilações muito grandes. E o gráfico nos ajuda a medir o indicador de rentabilidade. Outro indicador é a comparação do IFIX. O que é o IFIX? É o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. É o Beckham do setor. O que é o benchmark do setor? O que é esse benchmark? É comparar a variação dos fundos de investimentos imobiliários com o IFIX, que é um índice que mostra se esse fundo teve desempenho acima ou abaixo da média do mercado. Né? Você pode até usar de comparação o exemplo que eu dei. O benchmark é um índice ou um parâmetro que serve como base para avaliação do desenvolvimento de um investimento. Pode ser um índice de mercado, como o Ibovespa, no Brasil. O impacto de eventos internos na hora da análise da rentabilidade e da variação de preços. A variação de preço pode ser influenciada por fatores como mudanças na taxa Selic, no cenário econômico, a vacância dos imóveis do fundo e até mesmo novas emissões de cotas. A gente vai ver mais à frente, no decorrer da aula, os indicadores de riscos, né, que vai tratar sobre a vacância desses imóveis, do cenário econômico, da própria taxa Selic.
e até mesmo as novas emissões de cotas. O que isso daqui quer dizer? Porque, por exemplo, se a taxa Selic aumenta, os imóveis ficam mais caros, os insumos para se construir esses imóveis ficam mais caros, então o consumidor final dá uma freada. Quanto mais imprevisibilidade econômica, mais o consumidor final, o investidor final, se sente inseguro de, por exemplo, investir em fundos de investimentos imobiliários, nas FIs, de alto risco. Por quê? Porque ele sente essa imprevisibilidade. O ganho é maior, a gente já viu isso nas outras aulas. Quanto maior o risco, maior o lucro. Mas, quando você vai fazer certos tipos de investimento, os impactos e eventos internos influenciam na tomada de decisões, porque quanto mais insegura a economia se mostra, menos investimentos é feito, porque o risco é muito maior. Ou, então, o investimento ele tem maior polaridade. Por quê? Porque ele vai investir só um pouquinho em cada uma das coisas para ele ter uma segurança de investimentos, uma cartela de investimentos maior. Ele, por exemplo, não vai investir muito em fundos que têm certos tipos de risco de serem impactados diretamente com a alta da Selic, do cenário econômico. A vacância de imóveis no fundo, o que você quer dizer? Quando você investe num fundo de shoppings, por exemplo, quanto mais tempo as salas estiverem vazias, menor vai ser o seu lucro na cota, na distribuição das cotas dos dividendos. Porque se não aluga, não tem lucro, diminui o seu dividendo. E também as emissões de novas cotas, né? As cotas primárias, porque sempre que emite cotas novas, as primeiras cotas são as cotas primárias. Muito bem. Outra coisa que também influencia na variação de preço é a relação do, vou chamar de DY, né? Dividendo yield. Muitos desses investidores analisam a variação de preço pelo conjunto, tá? Pelo conjunto com os rendimentos pagos, se o preço da cota sobe muito e se os dividendos podem cair e vice-versa. A análise, ela é feita de um ponto mais macro, né? Se a relação dos dividendos teve uma queda, né? O preço da cota ele caiu ou variou demais, isso vai influenciar com relação na análise. Lembra daquela relação, daquele exemplo de uma cota que eu dei o exemplo para vocês? Ela não é uma cota interessante, por quê? Porque a variação de preço dela é muito alta. Isso, num conjunto de rendimentos pagos, vai ter um comprometimento muito maior. Então, isso também é levado em consideração na hora da análise. O que é o dividendo yield? Vamos ler abrasileirado. Yield. A rentabilidade média pelo dividendo yield, ou DY, segue o conceito equivalente ao que é aplicado no mercado de ações. Alternativamente pode ser entendido como retorno sobre o preço. É definido como coeficiente entre o somatório das distribuições de uma cota em um determinado intervalo de tempo e o preço de mercado dessa mesma cota. O dividendo yield mais utilizado no mercado
de fundos de investimentos imobiliários é o anual, mas o mensal também é bastante acompanhado. Ou seja, ela vai pegar o DY, ele vai pegar o anual, o conceito equivalente daquilo que foram as variações, ou seja, quanto maior a variação muito brusca, menor vai ser o seu retorno sobre esse preço, tá? Então, existe uma fórmula, assim como a avaliação da variação de preço, ela pode ser feita tanto pelo preço atual da cota, menos o preço anterior, dividido pelo preço anterior, vezes 100, para uma análise somente daquela cota, ok? Para você ver qual que foi a rentabilidade daquela cota. Mas quando você vai fazer uma análise mais macro, vai analisar um todo anualmente, você vai usar a fórmula do dividendo yield. Como é que essa fórmula ela é usada? A fórmula do DY é usada DY mensal, que é o rendimento mensal da cota, que aí lá no caso vamos usar sempre o primeiro exemplo, né? O rendimento mensal da cota foi de R$ 110. Dividido pelo preço da cota. Quanto foi a cota inicial lá no mercado primário, que a gente usou como exemplo, que ele comprou a cota por R$ 100. No mercado primário, a cota estava sendo negociada por R$ 100. Então, ele vai pegar 110 dividido por 100 vezes 100. Aí você vai chegar no dividendo mensal. Ou você faz isso numa análise mais macro, você vai sempre pegar o dividendo anual. E como é que esse dividendo é feito? Você vai somar a soma do rendimento dos 12 últimos meses dividido pelo preço atual da cota. Aqui, ó, aqui você vai fazer para você ver se essa cota é rentável ou não, para no próximo ano você poder diversificar a cartela de investimentos, vender essa cota. Será que eu vendo essa cota ou não vendo essa cota? Eu espero, ela tem tendência de crescer ou ela não tem tendência mais de crescimento? Como é que eu sei disso? Fazendo uma soma, né, o cálculo do dividendo anual. Eu vou pegar a soma do rendimento dos 12 últimos meses, eu vou considerar a cota primária, eu comprei por 100, no primeiro mês foi 200, aí lá no segundo mês terminou em 300, no terceiro mês terminou em 300, aí lá no quarto mês caiu para 100, terminou o mês a cota valendo R$ 100, e assim sucessivamente, eu vou somar todos esses rendimentos durante 12 meses e dividir pelo preço atual da cota. Vamos supor que essa cota terminou em R$ 110, terminou o ano valendo R$ 110. Aí você vai pegar a soma desses valores, dividir pelo que vale e multiplicar. Esse vai ser o equivalente ao anual. Aí, com essa projeção, você pode saber se vai ser rentável, se essa cota vai ser valorizada, ou se ela vai continuar numa decrescente, ou se essa cota vai se estabilizar no mercado. Um exemplo prático. Se um fundo de investimentos pagou 80 centavos por cota no último mês e a cota está sendo negociada a R$ 100, o dividendo mensal será de quê? Qual que é a fórmula? O rendimento, no caso, 80 centavos,
dividido por 100, vezes o que rendeu. No caso, aqui é o que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores, viu, gente? Negociado a R$ 100 é na Bolsa de Valores, é no B3. Aí você vai pegar o que te pagou, te rendeu uma cota, te rendeu 80 centavos, que foi o dividendo, ok? O que você recebeu de lucro. Deu 80 centavos, dividir pelo que está sendo negociado no mercado externo, né, para compradores secundários, e aí você tem o seu dividendo. Então, seu dividendo é de 0,8 ao mês. Se a gente considerar um pagamento anual de R$ 9,60, ou seja, essa cota todo mês tem um rendimento estável de 80 centavos por mês, o dividendo anual dele vai ser de 9,60, que é a soma de todos os meses. Esse fundo de investimento imobiliário, ele, no caso, né, é de renda fixa. Aqui, no fundo de investimento imobiliário de renda fixa, a renda não é variável, por isso que chama fixa, né? Então, o risco é menor e o lucro é proporcionalmente menor. Isso mesmo, a gente já estudou isso nas outras aulas, que fundos de investimentos de renda fixa, o lucro é menor, mas o risco é proporcionalmente menor. Então, aqui a gente pode pegar como exemplo um fundo de investimentos de renda fixa. Então, o ano inteiro, a cada cota vai pagar 80 centavos. E aí, quando vai me gerar esse investimento? Esse investimento vai me render anualmente 9,6 o valor do meu investimento. Ou seja, se eu comprei 10 mil cotas, então vai ser 80 centavos para cada uma das minhas cotas. Então, dos 10 mil reais que eu investi, eu vou receber 9,6% ao ano do dividendo. Aí é só você multiplicar 10 mil reais investidos de cota pelo lucro que você vai ter de 80 centavos em cada uma delas. O lucro anual é de 9,6 e o mensal é de 0,8. Fatores que influenciam no dividendo. O dividendo dos FIs podem ser afetados por diversos fatores, como o preço da cota. Se o preço da cota sobe, o dividendo tende a cair. Se os rendimentos pagos permanecem os mesmos, mas se a cota cai, o valor da cota cai, o dividendo ele pode aumentar, tornando o fundo aparentemente mais atrativo. Olha só, hein, gente? Parece que se a cota, o valor da cota está subindo, se o valor da cota antes era 80 centavos e agora está a R$ 5, os dividendos, os rendimentos pagos permanecem e os rendimentos pagos permanecem os mesmos 80 centavos, mesmo o preço da cota está subindo, o que pode significar? Que o dividendo pode cair. E se a cota cai, o dividendo ele pode aumentar, tornando o fundo aparentemente mais atrativo. O que isso daqui quer dizer? O valor da cota agora, antes era R$ 100, agora está sendo negociado por 80. Então, se está sendo negociado por 80, o lucro desse dividendo ele pode aumentar, o que torna, né, para grandes investidores, um fundo aparentemente mais atrativo.
Outros fatores que influenciam o dividendo é o rendimento distribuído. Os FIs devem distribuir pelo menos 95% do seu lucro semestral aos cotistas. E a gente viu isso nas outras aulas, que isso é lei, tá? É obrigação dos fundos de investimentos. Os fundos com receitas estáveis, que são as lajes corporativas alugadas para grandes empresas, costumam ter dividendos mais previsíveis, né, que são os investimentos de renda fixa ou estáveis, né, no caso das lajes corporativas, como uma grande empresa, ela não vai sair dali mês que vem, né? Uma empresa compra para 5, 10 anos uma laje corporativa. Então, é previsível. Então, daqui 10 anos, você tem ganhos previsíveis até os próximos 10 anos. Já fundos de desenvolvimento ou que passam por vacância pode reduzir os rendimentos. O que isso aqui quer dizer? Fundos de investimentos com risco, quanto maior o risco, maior o lucro, mas também, quanto maior o risco, maior pode ser o prejuízo, né? Por exemplo, quando você investe em fundos de shoppings, que é os FIs de shoppings, para você ter um lucro maior, o que você precisa fazer? Alugar salas. Quanto mais lojas fechadas ou espaços vazios tem em um shopping, menor os dividendos, menor o rendimento distribuído. Se todas as salas estiverem alugadas, maior o rendimento. Então, isso é mais atrativo para investidores. Lembrando, na aula passada, a gente falou isso. O que é o correto a se fazer? Você tem uma cartela diversificada. Você investe parte do patrimônio em rendas estáveis, com fundos de receitas estáveis e fixas, quer dizer que aquilo ali, cada cota vai pagar 80 centavos, ou seja, é um fundo de investimento de cota fixa. Então, todo mês, 80 centavos vai cair ali por cota que eu tiver. Então, eu invisto um pouco dos meus rendimentos em cotas estáveis, em rendas fixas, e o restante eu coloco em fundos de desenvolvimento, que podem passar por oscilações. E qual que é a regra de ouro? Maior o risco, maior o faturamento. Você só não pode investir tudo em investimentos de alto risco. Fatores que influenciam a cotação do dividendo. O tipo de fundos de investimentos imobiliários, eu acabei de falar sobre isso, que os fundos de tijolos, fundos de investimentos de tijolos, imóveis físicos, costumam ter dividendos mais constantes. Já os fundos de investimentos imobiliários de papéis, que são os títulos de créditos imobiliários, como o CRI, podem ter dividendos mais altos, mas com maior riscos. O que isso aqui quer dizer? Se você compra um título de crédito imobiliário, por exemplo, você assume o risco da pessoa que está devendo não pagar. Porque o que é? A gente viu isso nas outras aulas. O que são os CRIs, créditos de recebíveis imobiliários? É quando cotistas compram dívidas de outros. Já viu falar, você deve em uma empresa e aí, de repente, um call center de outra empresa está te ligando para cobrar a dívida da outra empresa. Isso está cada dia mais comum. O que é isso? Isso é vender o título. A pessoa comprou um título de crédito, ela comprou a sua dívida.
Então, aí vou dar o exemplo: um banco X, você tem uma dívida com o banco X. E aí você não pagou. Aí, em vez do banco X ficar te ligando, te cobrando, não, o que ele faz? Ele faz uma cota e aí investidores compram a dívida, ele paga a dívida do banco X, e agora a dívida que você tinha com o banco X, você tem que pagar no banco X mais, porque o banco X vendeu a sua dívida. Ela vendeu para onde? Para os cotistas, para o fundo de investimento imobiliário, cobrança. Então, aí agora você deve para o fundo de investimentos imobiliários cobrança. Aí quem investiu as suas cotas naquela empresa, na empresa que chama cobrança, vai ter os dividendos muito mais altos, por quê? Porque vai cobrar de você não a dívida original que você tinha com o banco X, vai cobrar a dívida original do banco X, mais os juros, e aí vira X mais Y. E aí os cotistas têm o lucro de X mais Y. Mas o quê? Porque ele faz o quê? Ele assume, porque são fundos de investimento de papel, é só um título. E se eu não pagar a dívida? Eles assumem um prejuízo, porque eles vão ficar com prejuízo, entendeu? O lucro é maior, mas o risco também é bem maior. Porque se a pessoa não pagar a dívida, você não recebe. Fatores que influenciam no dividendo: a taxa Selic e o cenário econômico. Se a taxa Selic sobe, os fundos de investimentos imobiliários podem perder a atratividade. O que isso quer dizer? Pois há opções de renda fixa mais seguro e pagando mais. Ou seja, eu até falei isso no começo da aula. Se o mercado mostra uma imprevisibilidade muito grande, qual que é a tendência? Que os investidores invistam em renda fixa, invistam em cotas de fundos estáveis. O rendimento é menor, o lucro é menor, mas é mais previsível. Então, se a economia se mostra instável, se a taxa Selic sobe, se o cenário econômico mostra uma instabilidade, né, por parte da população, um medo da população quanto à economia, a taxa Selic vai subir e os investimentos se tornam menos atrativos. Mas por que é menos atrativo? É pelo risco, porque o risco é muito alto. E se ninguém quer perder dinheiro. Em cenários de juros baixos, os fundos de investimentos imobiliários ganham destaque e a sua cota tende a valorizar. Fatores que influenciam nos dividendos. Os dividendos muito altos podem ser um alerta. Se o fundo está pagando muito acima da média do mercado, pode ser um sinal de risco, problemas financeiros ou rendimento insustentável. Lembra que, ok, estava pagando 100 ao início da cota, depois veio, para 300. Aí depois caiu de novo, e depois vai e sobe. Pagando fora da realidade do mercado, isso indica que é uma cota instável, que é um investimento de alto risco. Investimentos de alto risco, você não coloca muito dinheiro, você investe pouco. Compare com os outros fundos de investimentos imobiliários do mesmo segmento. Se um FFI de logística paga 7% ao ano e um de um shopping paga 10%, pode ser que o segundo esteja mais arriscado. Por quê? Porque o shopping ele depende de ter lojas alugadas. Se não tem loja alugada, o que acontece? O dividendo é menor, mas
Quanto maior o risco, maior o lucro. Então, para chamar a atenção do investidor, eles vão pagar 10% de dividendo. Para o quê? Para te atrair, porque é mais arriscado. Então, se é mais arriscado, o lucro tem que ser maior. Ou seja, quando você vai fazer a análise, se está pagando fora da média, tem risco. Quanto mais arriscado, mais alto é o pagamento. Olha, consistência de pagamentos. Prefira fundos que mantêm ou aumentam seus rendimentos ao longo do prazo. Variações bruscas são sinal de alerta. Eu trouxe algumas estatísticas para a gente analisar como foram a evolução dos últimos anos, do último ano agora que passou. As estatísticas sobre imóveis de fundo de investimentos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários, AFIs, têm experimentado um crescimento significativo no Brasil nos últimos anos, tanto em número de investidores quanto em patrimônio líquido. Esse aumento reflete a crescente popularidade dos FIs como uma opção de investimento acessível e atrativo para diversos perfis de investidores. Por que isso aconteceu? Isso é um fenômeno que vem acontecendo ao longo dos anos, tá, gente? Isso não é de hoje, que hoje é bem popular na internet. Hoje você entrou na rede social, independente que seja, você entrou no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok da vida, tudo você vê falando de investimentos. E o que são esses benditos investimentos, né? São cotas que são muito mais populares e muito mais divulgadas agora do que era antigamente. E o que as pessoas que têm uma educação financeira, que gostam de guardar dinheiro e de investir dinheiro, percebeu que é muito mais rentável você colocar o seu dinheiro num fundo de investimento imobiliário, ainda que seja de renda fixa, que você não tem risco, do que se deixar, por exemplo, dinheiro parado na conta poupança. Todo mundo já entendeu que é muito mais rentável você guardar um dinheiro investindo num fundo, num FI, do que se deixar na conta poupança. O seu lucro é muito menor. E você também não precisa de esforço nenhum, porque se você investe em renda fixa, você vai ter aquele retorno seguro. Você não vai ter um retorno muito grande, mas vai ser maior do que se deixar seu dinheiro parado lá na conta poupança, por exemplo. E outro fator também que tornou isso mais popular foi a disseminação da informação positiva, que é possível todo mundo comprar uma cota. Você não precisa ser rico, comprar uma cota de R$ 1.000, não. Você compra cota de, sei lá, 10, 15, R$ 20 tem cota para vender, cota de R$ 100. Lógico que o seu lucro é proporcional, né? Você vai ganhar centavos sobre aquilo, mas são centavos, de centavos em centavos, que você gera renda passiva. Você vai gerar renda. Por exemplo, eu investi R$ 100 numa renda fixa. Então, todo mês eu vou ter R$ 80 de dividendo. Vai me pagar R$ 80 centavos todo mês. Então, é 80 centavos a cada R$ 100. E se você tiver disciplina de todo mês R$ 100, mais 200, aí não vai ser 80, vai ser 1,60. Aí no mês seguinte, no final do ano, você já tem R$ 1.200 de cota, que cada uma dessas cotas vai render 80 centavos. Então, fundos de investimentos imobiliários são acessíveis.
E é claro que quanto mais você investe, mais rentável é. Você pode investir pouco, seu lucro vai ser proporcional. Estatísticas sobre imóveis de fundo de investimentos imobiliários. O crescimento do número de investimentos de FFIs no Brasil teve um número histórico de crescimento. Em 2020, eram 1,2 milhões de investidores nas FIs, nos fundos de investimentos imobiliários. Já em 2025, terminou o ano com 2,9 milhões de investidores com posição de FIs na Bolsa de Valores. Isso representa um crescimento de cerca de 141% em 5 anos no número de investidores no mercado de fundos de investimentos imobiliários no Brasil. Em termos absolutos, o total de investidores passou de 1,2 milhão para 2,9 milhões entre 2020 e 2025. Ou seja, de 2020, e olha que nesse período, né, a gente viveu um momento de instabilidade econômica por causa da pandemia que tivemos que passar, ou seja, a economia se enfraqueceu, mas ainda assim os investimentos continuaram crescendo na contramão da economia, que teve uma queda muito grande, né? O mundo inteiro teve uma queda muito grande. E quais foram, né, os fundos com maior número de cotistas? Alguns FIs se destacam por elevado número de cotistas e a sua popularidade entre os investidores. A seguir, uma lista dos fundos com maior número de investidores. Eu trouxe um ranking. Quais foram terminou o ano com os maiores números de investimentos? Em primeiro lugar, a MXRF11, que superou 1,1 milhão de cotistas em 2024, sendo a liderança absoluta em todos os fundos listados. Esse fundo ele é muito acessível e é popular entre investidores de pessoa física por distribuir os rendimentos regularmente e ser negociado ativamente, ou seja, ele é acessível, as cotas são baratas e também tem um fluxo muito maior na bolsa de valores. Você consegue comprar uma cota primária e vender facilmente. Ou então você compra uma cota secundária, né, na bolsa de valores e você consegue se desfazer dessa cota com maior facilidade. Por quê? Porque é um fundo de investimentos acessível e que tem pagamento recorrente. Porque, lembre, né, a lei fala que tem que ser distribuído o rendimento semestralmente, em até 6 meses. Mas cada fundo pode aplicar da maneira que lhe convier, for mais atrativo. Pode ser que todo mês vá distribuir o lucro mensal. Todo mês aí você ter pagamento de dividendo, pode ser o fundo, se vai pagar dividendo todo mês, ok, não tem problema nenhum. Em até 6 meses tem que ser repassado, mas se quiser fazer isso todo mês, não tem problema, porque isso atrai investidores. Em segundo lugar, ficou o HGLG 11, com um dos FIs com grande número de cotistas, com quase 500
mil cotistas. Esse fundo é focado em imóveis logísticos e atrai muitos investidores pela estabilidade do setor e potencial de renda, ou seja, é um fundo de investimento estável, né? Ele trabalha com imóveis logísticos, com lojas, ou seja, lojas têm uma projeção de funcionamento maior. Por exemplo, vamos falar de uma empresa que precisa de um galpão, é uma transportadora, então ela vai, aluga esse galpão. Essa transportadora já é consolidada no mercado, então ela tem previsão de que continue a locação, porque ela precisa daquele galpão para guardar a mercadoria, que seja. Então, é um fundo de investimentos que é atrativo pela aparente estabilidade e potencial de renda. Porque quando a economia cresce, o que isso incentiva? Mais comércio, mais gira economia. Mais empresas nascem ou crescem ou se mantêm. Outro fundo, né, em terceiro lugar no nosso ranking, ficou a XPML11, que ela é popular entre os investidores, com uma base de cotistas praticamente acima dos 500 mil cotistas. Os fundos de shoppings, eles investem, né, principalmente em fundos de shoppings, que são tradicionalmente muito atrativos por causa da regularidade de proventos e previsibilidade no mercado. Aqui a gente tem, é muito popular, mas envolve um risco maior. Por quê? Porque fundos de shoppings, para um pouquinho maior, para você ter mais lucro de dividendo, as salas precisam estar alugadas. É por isso que ele já figura no terceiro lugar do nosso ranking. Outras estatísticas a serem analisadas são os fundos com maior patrimônio líquido, hein? Além dos cotistas, isso daqui foi uma pesquisa que eu fiz para o fim de 2025, até o fim de 2025, além dos números de cotistas, o patrimônio líquido é um indicador relevante da dimensão dos FIs. O fundo com maior patrimônio líquido são a KNIP11, aqui o índice de preços, esse fundos de investimentos faturou nada menos em 2025 que 7,9 bilhões de reais. Já os fundos da PB, né, errado, a PBLV11, a Prologis Brasil Logistics, faturou no ano de 2025 6,2 bilhões de reais. Já o Quinha Rendimentos Imobiliários ficou no terceiro lugar do ranking, faturando nada menos que 5,8 bilhões de reais. Ou seja, o patrimônio líquido, ele é um indicador de que aquele fundo de investimentos, ele é estável, ou se ele não é estável. A rentabilidade dos FIs em 2025. O LOFT 2, Fundo de Investimentos Imobiliários, o LFTT11, teve uma rentabilidade de 101%. Esse fundo lidera o ranking com uma valorização extremamente elevada das cotas no período, impulsionado por fortes ganhos de capital no mercado imobiliário residencial e oportunidades de incorporação de imóveis, ou seja, esse fundo de investimentos imobiliários, ele teve uma rentabilidade muito
superior. Ele está liderando o ranking não à toa. Ele faturou 111% a mais no ano de 2025. E o que isso tem a ver? Tem a ver com a economia. Quando as pessoas se sentem mais seguras na economia, elas fazem o quê? Investem mais, impulsionam os ganhos de capital do mercado imobiliário residencial. As pessoas se sentem mais seguras para comprarem as suas casas, para alugarem, para firmar compromisso de um negócio, por exemplo. Por quê? Porque a economia está crescendo, está aquecida. Então, as pessoas tendem a se aventurar mais em incorporações de imóveis, por exemplo, comprar um imóvel na planta. Se a economia está beleza, se tem empregos, se está todo mundo, se o custo de vida está compatível, as pessoas investem, compram mais imóveis, alugam mais, vendem mais para comprar mais. A Vida Nova, fundos de investimentos imobiliários, figurou no ranking de investimento mais rentável, com um lucro de uma valorização de 89% no ano de 2025. Também focado em ativos imobiliários físicos, esse fundo apresentou forte performance de valorização das cotas no mesmo período, ficando em segundo lugar no ranking das FIIs mais rentáveis. E em terceiro lugar, para fechar o nosso pódio, ficou a Blue McKay, Logísticas Fundos de Investimentos Imobiliários, com uma rentabilidade de 54% a mais. O fundo focado em imóveis logísticos registrou uma alta expressiva, com forte crescimento do valor da cota e bons proventos, ficando na terceira posição. Alguns pontos que devem ser levados em consideração na hora de analisar os riscos dos investimentos das FIIs. Os fundos de investimentos imobiliários oferecem vantagens como renda passiva e a diversificação, mas também possuem riscos que os investidores devem considerar antes de aplicar o capital. A consideração desses riscos de investimentos dos fundos imobiliários. O risco de mercado ele tem que ser levado em consideração. O preço das cotas dos FIIs podem oscilar devido a fatores externos, como mudanças na economia, taxas de juros e crises financeiras. Se a Selic sobe, os FIIs podem perder a atratividade, pois investimentos em renda fixas passam a oferecer retornos maiores com menos riscos. Se a economia desacelera, a demanda por imóveis pode cair, afetando os aluguéis e a distribuição desses rendimentos. Durante a pandemia de 2020, os fundos de shoppings e lajes corporativas sofreram quedas bruscas no valor das cotas devido ao fechamento do comércio e do home office. E depois disso, de 2020, depois que a pandemia, enfim, passou, uma tendência de mercado nova surgiu, que é uma tendência muito interessante para os investidores, que são os fundos de investimentos para empresas, tá? Porque o home office cresceu muito e as empresas perceberam que ter espaços, alugar espaços para as pessoas trabalharem, de lá terem polos de empresas, também é um setor interessante. Então, em contrapartida, esse fundo de investimentos
de empresas para alugar salas empresariais teve um aumento. E depois da pandemia, os fundos de investimentos de shoppings e lajes também voltaram a crescer, porque agora a economia aqueceu novamente. Risco de vacância. Se o imóvel de FI fica sem inquilino por muito tempo, a receita do fundo diminui, impactando os dividendos pagos ao cotistas. O lucro diminuiu, os dividendos diminuem. Fundos com imóveis em regiões menos atrativas ou com baixa demanda sofrem mais com vacância. Um exemplo disso é uma FI de laje corporativa. Pode ter problemas se grandes empresas deixarem de alugar escritórios, foi o que eu acabei de falar, né? Que depois disso, da pandemia, as lajes corporativas aumentaram. Mas se as empresas deixam de alugar escritórios, especialmente em momentos de recessão ou popularização do home office, isso cai. Esses rendimentos caem. Outros riscos que têm que ser levados em consideração é o risco da inadimplência. Mesmo que o imóvel esteja alugado, há o risco. Mesmo que o imóvel seja alugado, há o risco que os inquilinos atrasarem ou deixarem de pagar o aluguel. Isso tem que ser considerado na hora de você diversificar a cartela de investimentos. Isso pode reduzir a distribuição dos rendimentos para os cotistas e gerar custos extras com ações judiciais ou renegociações. Exemplo, se um grande varejista aluga um galpão logístico do fundo, entra em dificuldades financeiras, pode deixar de pagar o aluguel, impactando nesses dividendos. E aí nasce uma outra oportunidade, que é o que eu falei. As pessoas compram esses títulos, né? Títulos de créditos recebíveis imobiliários, e aí abre-se cotas, as pessoas compram as cotas, o rendimento, o dividendo é muito maior porque o risco é proporcionalmente maior. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é o risco da liquidez. O que isso quer dizer? Fundos de investimentos imobiliários podem ter baixa liquidez no mercado secundário, ou seja, pode ser difícil de vender essas cotas rapidamente sem perder dinheiro. Fundos menos conhecidos ou com baixa movimentação na bolsa tendem a ter maior risco de liquidez. Você comprar por um preço e depois não conseguir vender, ou pelo menos mesmo preço, pelo menos, ou se não ter lucro na hora de vender. Exemplo, se o investidor quer vender suas cotas rapidamente, mas há poucos compradores no mercado, pode ser necessário reduzir o preço que está sendo negociado na Bolsa de Valores para conseguir vender essas cotas. Outro risco também que tem que ser considerado é o risco de gestão. O desempenho dos fundos de investimentos imobiliários depende da qualidade da gestão, ou seja, das decisões do gestor sobre compra, venda e administração dos ativos. Uma gestão ruim pode resultar em compras mal planejadas, baixa eficiência na negociação desses aluguéis e até problemas jurídicos. Um fundo que compra imóvel mal localizado ou paga caro por ativos pode ter dificuldade de gerar bons retornos. Então, você analisar os riscos na hora de comprar uma cota também passa por como é que esse investimento está sendo gerido. Quem está fazendo o gerenciamento desse imóvel? Como é que ele vai ser administrado? Aonde ele vai ser implementado?
Risco regulatório. Mudanças na legislação podem afetar a tributação dos fundos de investimentos imobiliários e dos seus rendimentos. Atualmente, os dividendos são isentos de imposto de renda para pessoa física, mas a regra pode mudar. E como é que essa regra pode mudar? Para quem recebe mais do que 50 mil reais de dividendos, serão tributados, ok? Antes era isento, qualquer valor que seja, mas agora, com a reforma tributária, eles serão taxados. Eu até coloquei o exemplo aqui, né? Se o governo decidir tributar os dividendos, a atratividade dos investimentos pode diminuir, impactando o preço das cotas. E, de fato, impacta, porque quem tem, quando a gente está falando de grandes fortunas, para você receber de dividendos 50 mil reais por mês, você tem que investir bastante dinheiro. Para essas pessoas, pode não ser mais um atrativo, porque qual que era o grande atrativo? Você pegava o seu patrimônio milionário e investia em fundos. Por quê? Porque os fundos não são taxados, você não paga tributo sobre o fundo, você paga tributo só no lucro, só na hora que você vai vender. Então, assim, é uma maravilha para quem tem muito dinheiro, é uma forma de pagar menos imposto, mas só que agora não vai ser mais assim. Grandes fortunas pagarão maiores impostos. O risco de concentração. FIs muito concentrados em poucos imóveis ou inquilinos estão mais expostos a impactos negativos caso aconteça algo aconteça com algum desses ativos. A diversificação ajuda a reduzir esse risco. O segredo é você ter uma cartela de investimentos amplas, invista em fundos de alto risco, seu lucro ser maior, invista em rendas fixas, invista em fundos de investimentos estáveis, tem que reduzir a cartela, tem que diversificar a cartela. Um fundo que depende apenas de um grande inquilino pode sofrer caso essa empresa decida não renovar o contrato, por exemplo. A tributação nos FIs. A tributação dos dividendos tem isenção para pessoa física. Os rendimentos dos dividendos são isentos de imposto de renda, até então, mas para grandes faturamentos agora são tributáveis. Para investidores de pessoa física, desde que o fundo atenda o seguinte critério: seja negociado na Bolsa de Valores, tenha pelo menos 50 cotistas, o investidor não pode ter mais de 10% das cotas desse fundo. Para as pessoas jurídicas, empresas que investem em FIs não têm isenção e pagam imposto de renda sobre os rendimentos, de acordo com o seu regime tributário. Os fundos de investimentos imobiliários oferecem benefícios tributários interessantes, especialmente para as pessoas físicas, com isenção de imposto de renda sobre os dividendos e tributação de 20% sobre os ganhos de capital. O que é ganho de capital? Quando você vende essa cota, mas agora, mesmo que você não venda essa cota, se você fatura mais do que 50 mil reais, por exemplo, você vai pagar imposto de renda na pessoa física. A tributação, ela, para a maior parte dos investimentos, ela só ocorre no ganho de capital, na venda da cota. Na hora que você vende uma cota, se eu tenho uma cota, se eu tenho 3 cotas, eu não pago imposto de renda sobre essas 3 cotas, mas no dia que eu resolver vender, o lucro que eu tiver dessas 3 cotas, eu vou pagar imposto sobre esse lucro. Ao vender as cotas de um fundo
imobiliário com lucro, o investidor deve pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho do capital. O imposto deve ser pago via DARF, no código 6015, até o último dia do mês seguinte à venda. Exemplo, se você comprou uma cota de FI por R$100 e vendeu por 120, teve um lucro de 20%. E aí você tem que pagar 20% do seu lucro. No caso, R$20, tem que pagar 20% de 20, que no caso seria R$4 de imposto. Prejuízo pode ser compensado. Se houver lucro em uma operação e prejuízo na outra, o investidor pode compensar, reduzindo o imposto a ser pago. Os aspectos contábeis dos fundos de investimentos imobiliários. Os FIs seguem normas contábeis específicas para transparência e conformidade regulatória. Os principais aspectos incluem demonstrações contábeis, os fundos de investimentos devem divulgar periodicamente informações contábeis, incluindo demonstração de resultados, o DRE, mostra receitas de aluguéis, despesas de lucros e distribuições de rendimentos, o balanço patrimonial tem que ser apresentado, a lista dos ativos, imóveis, caixa, os passivos e patrimônio líquido, e o relatório gerencial, que detalha a estratégia do fundo, a ocupação dos imóveis e as previsões dos dividendos. Os aspectos contábeis dos fundos de investimentos imobiliários. A distribuição dos resultados, os fundos de FI são obrigados a distribuir pelo menos 95% do seu lucro aos cotistas. No entanto, a maioria dos fundos faz pagamentos mensais, oferecendo previsibilidade ao investidor. Exemplo, se um fundo de investimento tem um lucro de R$1 milhão no semestre, ele deve distribuir pelo menos 950 mil aos cotistas. O ranking dos fundos de investimentos imobiliários são uma opção popular entre os investidores que buscam rendas passivas e diversificação no mercado imobiliário. Diversos rankings são elaborados para auxiliar na análise e comparação desses fundos, considerando critérios como o retorno total, os dividendos, o valor patrimonial e a liquidez. Então, a análise desses rankings facilita na hora de você diversificar a carteira de investimentos. Pessoal, por hoje é só. Essa é a aula que eu trouxe para vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê em uma outra oportunidade.